Fala pessoal, Filipelli passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Vamos nos preparar aí para a semana que se inicia, semana barra mês, né? Porque, pessoal, na minha opinião, é a única forma que tem da gente, né, realmente dar certo nesse mercado, é com preparação e estudo. Não conheço outra forma, tá? E também uma dica de ouro para vocês, todo mundo que fala que não precisa estudar gráfico semanal, mensal, se deixa para lá, tu vai para um gráfico de 5 minutos, cuidado, tá? E também pense uma coisa, né? Essa ansiedade que a maioria sente também aí parte muito, né, do despreparo. A pessoa vem para cá, acha que milagrosamente vai sentar às 8h59 na frente da tela, às 9 horas, quando o mercado abrir, vai descer uma entidade do melhor trader do mundo e ela vai ganhar dinheiro, né? Com certeza não. E na verdade eu acho que o que pode ocorrer é justamente o contrário. Então se prepare sim, invista um tempo do seu final de semana para preparar a sua atuação aí, pelo menos da segunda-feira, né? Porque tudo pode mudar amanhã na abertura, mas essa também é uma das vantagens de estar preparado, né? A gente se prepara para um cenário de alta, cenário de baixa, um cenário que a gente não vai fazer nada. Então esteja preparado. E lembrando, caso você queira também um acompanhamento aqui ao vivo, né, preencha aí o Google Forms, que tem aí a lista de interesse em participantes da sala, que eu vou estar entrando em contato com vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para o gráfico. Bom, vamos começar aqui pelo dolinha, pessoal. O dólar, né, a gente já vou até fazer o ajuste aqui. Deixa eu puxar isso daqui para cá, isso aqui vem para cá, aqui. Deixa eu colocar aqui, né? Isso daqui vem para cá, aqui é o toque. Aí. Bom, e aqui eu já vou me preparar já, né, para ajustar minha máxima e mínima do mensal. É como eu sempre comento com o pessoal na sala. Poxa, às vezes a gente dá bola para máxima e mínima do dia anterior, semana anterior e deu, parou por aí. Não, quanto maior é o prazo que a gente se prepara dentro de um estudo, mais coisas a gente consegue observar, tá bom? Então, eu parto aí, no mínimo que eu faço aqui dentro do mensal, olhar a máxima e mínima do mês anterior, para saber se eu vou ter um ponto de resistência ou um ponto de suporte aqui no caso do dólar. E aqui, olhando rapidamente o dólar, pessoal, quando a gente dá um dezoom aqui dentro do gráfico, a gente percebe que ele faz uma espécie de cunha, né? Não pode falar triângulo, porque ele até mesmo perdeu esse fundo aqui. Se fosse um triângulo, está sendo rompido para baixo, mas é aquele negócio, né? O triângulo a gente divide ele aí em, né, primeiro terço, segundo terço, e o ideal é que ele seja rompido aqui nesse segundo terço, né? Para o lado que a gente espera o movimento. Quanto mais próximo do seu vértice o rompimento ocorre, mais falso ele pode ser, tá? Então, trazendo aqui um conceito aqui, eu tenho essas regiões... Opa, deixa eu dar um zoom aqui também, né? Eu tenho essas regiões de fundo prévio aqui dentro do dólar que sim podem ser um ponto de suporte relevante aqui nessa região. Então, tem que ficar de olho nessas regiões, já estão marcadas aqui no gráfico. E por que eu falo? Só lembrando, já ajustei aqui máxima e mínima do mês anterior, aqui também, uma linhazinha que só escrevo aqui, né? Máxima e mínima, beleza? E por que eu falo isso desses pontos aí do gráfico diário? Porque dentro do semanal aqui, pessoal, eu fico sem retração de FIBO. Eu trabalho a base do meu operacional, médias móveis e FIBO. E FIBO eu utilizo bastante para alvos, né? No intraday, né? Mas dentro de um gráfico semanal, principalmente as retrações. E dentro desse cenário que a gente observa o dólar aqui, eu não consigo visualizar uma retração de FIBO eficiente, a menos que eu vá pegar, poxa, essa região de topo histórico e esse toquezinho que ele fez aqui na média móvel de 20, na média móvel de 200 aqui embaixo. Eu acho que ficaria um pouco distante dentro né, para dentro do cenário que a gente trabalha aqui. Então, dentro do semanal, eu fico sem ter uma retração de FIBO eficiente. Porque se eu for pegar essa máxima e essa mínima aqui, já perdeu 61,8. E o 61,8, para mim, né, dentro das retrações clássicas, ela é a bacia das almas de toda e qualquer tendência. Se perdeu, não tem mais o porquê eu deixar aqui na minha tela poluindo, tá? Então, estou sem retração dentro do gráfico semanal, né, mas atento a essas regiões de fundo prévio, cujo esse primeiro fundinho ele já foi testado aí na semana anterior e temos aqui uma bacia das almas. Cujo também, se a gente for trabalhar aqui agora com as projeções de alvo
que eu tenho aqui para o dólar no semanal, depois que ele perdeu essa região de fundo, deixando esse candle pavio aqui nessa região, né, projetando somente esse movimento para baixo, a gente vai ter um primeiro alvo lá na Bacia das Almas, desse fundinho do diário aqui. Então, o dólar perdendo essa região, aí a gente pode observar uma aceleração indo buscar aí os níveis, né, de 4,50 e daí para baixo, beleza? Pegando agora aqui também, pessoal, dentro de um gráfico diário, o que eu vou observar aqui? A tendência, ela é de baixa no mensal, a tendência, ela é de baixa no semanal, a tendência é de baixa no diário. Só que esses movimentos de baixa que estão acontecendo agora aqui no diário, principalmente esses dias positivos, aqui é dia que a gente tem uma abertura, o mercado até faz uma mínima e depois faz um movimento corretivo. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Para mim aqui tá perto, às vezes vocês estão vendo pelo celular, fica longe, né? Então é um dia que ele fechou de alta, mas primeiro ele fez mínima e depois foi lá em cima. Fechou de alta, fez mínima e depois foi lá em cima. E aqui o dia, né, da sexta-feira também, que fechou de alta, mas foi lá embaixo e depois fechou lá em cima. Então, os dias positivos que a gente tem um fechamento positivo dentro do dólar, são dias extremamente brigados, tá? Então a gente tem que ficar atento. E claro que vai ser brigado, porque a tendência ela é de baixa dentro de um gráfico mensal, dentro de um gráfico semanal, dentro de um gráfico alto. É meio contra tudo e contra todos, né? A gente não está vendo mais quedas tão abruptas dentro do dólar, né? Porque estamos chegando sim em regiões que há muito tempo a gente não visitava dentro do dólar, né? Então acho que acredito mesmo até os próprios compradores aí ficam com o pé atrás. Porém, está esticado demais para continuar macetando uma venda. Claro, isso graficamente falando, tá, pessoal? Existe muito mais, né, por trás do conceito do dólar do que o gráfico, mas é aquela velha história que o mestre Palex comenta, né? O gráfico desconta tudo. Então, graficamente falando para vocês é isso. Pode surgir um dia de reversão aí, a gente começar a corrigir essa queda que o dólar apresentou? Sim, pode, né? Mas graficamente falando, a gente tem que trabalhar da maneira mais segura possível. É no mínimo esperar esse preço começar a trabalhar acima de um fundo prévio, acima de uma média móvel de 20, para aí sim a gente começar a acreditar aí sim numa posição um pouco mais comprada em dólar também. E lembrando que tudo vai ser correção. Trazendo para um gráfico de 60 minutos aqui, eu posso até pensar em apagar também isso daqui, tá? Essa troca de polaridade, que depois quando o gráfico começar a subir, né, a gente até coloca lá para ficar de olho. Trazendo para o gráfico de 60 minutos aqui, a gente observa, né? A gente não tem um movimento mais de tendência, mesmo na queda dentro do dólar aqui, né? Digamos assim, fácil de ser lido e fácil de ser operado. Claro, temos dias aí que realmente o preço dá uma acelerada, arma um pivôzinho, o dia anterior já é um dia um pouco mais chorado, e depois a gente começa a ver uma queda que vem sempre enrolada com as suas médias. Então, até mesmo os próprios movimentos a favor da tendência macro, que é queda, não estão sendo mais fluidos. A gente começa a ver amplitudes pequenas dentro do dia, né? Então a gente começa a ver dia com 30 pontos, dia com 40 pontos. Um dia bom hoje em dia no dólar, a gente está conseguindo observar aí uma amplitude de 50 pontos. A gente pode falar que hoje foi ok. Lembrando que o pessoal que começou a operar dólar aí na época da pandemia ficou muito mal acostumado, né? Dia de 80 pontos para lá, 100 pontos para cá, teve dia de 200 pontos aí, né? Não é o normal, tá, pessoal? O dólar é câmbio e a ideia é que o câmbio se mantenha sempre estável, não com altas amplitudes. Então, o que a gente está vendo do dólar agora é talvez ele encontrou um ponto de equilíbrio dentro do câmbio e agora começa a ter uma amplitude mais normal, digamos assim, né? Até a próxima bomba sair, realmente a gente vê, né, ele movimentando mais durante seus dias. Dentro de um gráfico de 60 minutos aqui a gente pode pensar, né, já trazendo para um contexto mais de abertura aí para amanhã, para você que não vai estar comigo, vou tentar te deixar um norte aqui, né? Ele se aproximou dessa região de fundo prévio aqui do gráfico diário, teve uma defesa, não fechou mais abaixo dessa regiãozinha de fundo aqui e meio que faz um fundinho aí mais alto do que esse fundo anterior. A gente pode até pensar aqui que pode estar nascendo um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Porém, todavia, entretanto, lembrando, médias móveis é a base do meu operacional. Média móvel, e aí muita gente, né, acaba que por vezes trabalha com pouca média, né? Não, acho que não tem que tentar convencer ninguém de nada aqui, porque média e FIBO é duas coisas quase que místicas do mercado. Todas as médias vão funcionar.
Inclusive, se você utiliza outra retração de FIBO que não as clássicas que eu utilizo aqui, vão funcionar também. Basta a gente observar elas, né? Mas aí, pera, isso não é aquelas profecias autorrealizáveis? Aí, claro, sim, com certeza. Mas, para mim aqui, eu trabalho com o mais clássico possível. Então, as médias que eu uso é as médias que você vai encontrar em todos os livros. As retrações que eu utilizo são as retrações que você vai encontrar em todos os livros. Na verdade, tem muito pouco livro falando sobre FIBO, né? Mas, enfim. Então, a média móvel de 50 aqui, ela é sempre como se fosse, assim, a irmã mais velha, o irmão mais velho, né? A gente tem a média móvel de 200 aí, que é a mãe de todas as médias, né? E muita gente acha, né? Porque às vezes o preço passou para cima de uma média móvel de 20 ou para baixo, e tem caminho livre, né? Até o próximo topo, até o próximo fundo, até a próxima retração. Mas se você coloca uma média móvel aí de 50 períodos, a gente observa que na maioria das vezes ela serve excelentemente, né, como uma linha de tendência dinâmica, principalmente nos tempos gráficos maiores aí, 60 minutos para cima. Então, para mim aqui, caso a gente veja o acionamento desse pivôzinho de alta aqui dentro do dólar, vai ser um falso pivô, tá, pessoal? Porque um pivô na cara da média móvel de 50 no gráfico de 60 minutos. Então, muito cuidado com essa tomada de posição aqui, né? Aí também eu vou falar que é uma região, não é um ponto específico. Eu não vou chegar para vocês e falar assim, não, tem que ficar ligado que a média móvel de 50 vai estar lá no 4,7, 4,3. Então, cuidado com esse ponto. Não, é uma região, porque, né, uns vão utilizar aritmética, outros vão utilizar ela a exponencial, então vai variar um pouco. É como se fosse um envelopamento de médias, tá? Trazendo um pouco mais aqui para o conceito de abertura para amanhã, se a gente for pegar o gráfico de 5 minutos, o que a gente vai observar aqui? Média móvel de 200 no gráfico de 5 minutos cortando os preços. Nunca é um bom sinal, né? Quer dizer que a gente está sem tendência no 60. Exatamente como eu mostrei para vocês lá. O gráfico de 60 minutos ele está sem tendência de baixa e está sem tendência de alta. Né? Falta pouco para aquilo ali virar um caixote, aí sim, né? Melhor é ficar de fora nesse tipo de situação. Quando a gente está meio confuso, né? Digamos que você vem operando dólar aí ao longo do ano, vem operando super bem e agora não está mais conseguindo performar tão bem. A melhor coisa quando a gente faz, quando a gente percebe que a gente não está num período que a gente está performando bem, pessoal, dentro de um ativo ou de um derivativo que a gente vinha mandando bem, fica de fora. Você não precisa ficar dando murro em ponta de faca. A gente tem que entender que o dólar ele sim está sobrevendido, mas também ele não consegue armar nada na ponta da conta. Então a gente vai ver muito operador de day trade quebrando cabeça, às vezes dentro de um dia que é um caixote de 30 pontos. Por quê? Tá mal acostumado. Começou a operar na época da pandemia, acho que todo dia vai dar 80, 100 pontos. Não vai. Então tem que tomar cuidado com esses dias pequenos no dólar. Trazendo aqui para um contexto para abertura para amanhã, a gente pode ver, né? Parece que seria um triângulo ou uma cunha, sim. Mas cunha e triângulo é a mesma coisa, pessoal. Isso aqui vai ter até no livro do Martin Pring falando, tá? Divide isso daqui em três partes. Então, 1, 2, 3. Quanto mais perto do seu vértice romper, né, você tem que ignorar esse rompimento. Ignorando esse rompimento, né, não é sair tomando, né, posição às 9:01, né, aí acreditando que ele vai romper para alta. Cara, marca a região de topinho prévio e espera, né, no mínimo um pivôzinho aí, agora sim com as médias querendo se alinhar, tá bom? Mas lembrando, a tendência macro do dólar, mesmo que dentro dos 60 minutos ela esteja meia sem direção agora, ela é de baixa. Então você vai ter que estar fazendo esse movimento, você vai ter que estar entrando na posição compradora com total consciência que é um movimento contra os tempos gráficos maiores, diário, semanal, mensal, tá bom? E também aqui a gente pode trazer esse conceito para marcar a regiãozinha de fundo, aí sim eu posso ser um pouco mais agressivo, trabalhar até mesmo um gráfico de 2 minutos aqui, caso o mercado ele abra, deixa um pivôzinho aqui, a gente pode estar trabalhando aqui essa troca de polaridade dessa região, né? Visando aí buscar regiões de fundo aqui, né? As regiões de fundo aqui, candidatos a fundinhos, né? Para realizar uma parcial ou uma proteção aí da sua posição, beleza? Isso é o que eu tenho para o dólar aqui para agora. E aí vamos para o índice futuro. Índice futuro, pessoal, na tela aqui também, vamos dar uma olhadinha aqui dentro do mensal. Aqui dentro do mensal, pessoal, o que eu tenho aqui? Vamos dar um dezoom, né? O que eu tenho aqui se a gente for dar uma olhadinha dentro do mensal? Isso que não parece
uma bandeira, pelo menos para mim, tá? Eu sou bem ruim de figuras aí, não é o meu forte figuras, eu não gosto muito de figuras. A gente tem uma espécie de uma bandeira que foi rompida aqui nessa região, e aqui o mês agora que passou, né, que estamos finalizando aí, né, amanhã estamos finalizando o mês 7, ele pode ser um mês de gift, né? Claro, né, pode ser um mês de falso rompimento, aí, enfim. Mas tendo em vista que o mês 6 rompeu toda essa linha de tendência baixista aqui, a gente pode ter um mês 7 de gift, né? Talvez por isso que a gente tenha visto aí um mês com uma amplitude extremamente pequena. A gente está falando aí, né, de um gráfico mensal movimentando aí 7.000 pontos, né? Às vezes a gente movimenta isso na semana dentro do nosso índice futuro. Então, cuidado também com o viés baixista dentro do índice. Eu sei que quando a gente pega um gráfico de 60 minutos aí, a gente começa a visualizar venda, mas tome cuidado, tá? Isso aí a gente vai ver aí mais pro final do próximo mês que está se iniciando aí. Mas, né, me deixou com a pulga atrás da orelha aqui. Isso aqui pode ser um giftzinho aqui para o mês 8, realmente jogar para cima, rompendo a região de máxima histórica, né? E aí indo buscar a máxima histórica, não, rompendo a região de máxima do mês anterior, do ano anterior, para vir buscar uma região de máxima histórica. Já pensou, cara? Que loucura que não vai ser. Já assisti. Então tá, dentro do mensal já mostrei o que eu queria para vocês. Gráfico semanal aqui, um golinho de café com a garganta. Aqui é onde começa a pegar todo mundo que não está acreditando muito no índice. Eu confesso que realmente, né, o índice fez aí 8 semanas de alta, 9 semanas de alta, e realmente ele passa para a gente uma sensação de que está se esvaindo, perdendo as forças, né? O padrão de candle deixa tudo muito convidativo também. Acho que vai ter muita gente entrando vendida no game aí, acreditando no padrãozinho, né, de candle em região de terceiro alvo também dessa projeção. É muita coisa confluindo para o cara não vender. Essa que é a verdade. Mas tem um pensamento, não sei quem falou, foi algum sábio aí, eu só estou copiando, né? A gente tem que dar muito mais atenção para o que fala para a gente não operar do que o que fala para a gente operar, tá? Então, fiquem de olho no que fala para você talvez não operar. E o que falaria para mim não entrar vendido, né, em índice futuro aí na perda do candle 30 aí do semanal? Poxa, posso entrar vendido? Posso, mas eu tenho que entender no conceito de médias móveis que eu não vou ter nem para um do meu risco até o próximo ponto de suporte. Que para mim, como eu tenho médias móveis como conceito do meu operacional, né, eu não posso ignorar que eu vou ter uma média móvel de 9 no semanal que deu um excelente suporte no preço em todo esse movimento de alta. Então, você vai vender consciente, né, que você pode ficar aqui no meio do caminho e aí o seu risco-retorno fica negativo nessa situação, tá? Lembrando, quanto maior o tempo gráfico que você opera, maior vai ser o seu risco, também maior o retorno, né? É um gráfico que tem menos ruído, então até mesmo a condução de uma operação, de um trade nessa situação aqui, ela é totalmente diferente do que de um gráfico de 5 minutos e 2 minutos, tá, pessoal? Então, fiquem de olho aqui nessa média móvel de 9 do semanal. Inclusive, vou dar uma despoluída aqui, vou tirar esses alvos, eu já deixei marcado no outro layout lá, né? Para quem for entrar vendido aí, acreditando realmente numa queda do nosso índice, dê atenção aí à sua média móvel de 9 períodos no semanal, que está na região dos 118 e 400, arredondando aí, tá bom? Já ajustei máxima e mínima do mensal, já ajustei máxima e mínima do semanal aqui dentro do índice. Agora a gente dá uma olhadinha no gráfico diário. Outra coisa que fala para a gente ter atenção, né? Cuidado com as operações vendidas. Não estou falando para você não operar vendido, estou falando para você ter cuidado, porque também, para mim, se o mercado ele acionar uma venda dentro do meu operacional, eu vou vender também amanhã, tá bom? Perdemos aqui todas essas regiões aqui, né, que tínhamos de resistência, fechamos acima, até achei que realmente a gente ia fazer um pullback nessa região para continuar subindo, não foi o que aconteceu. O movimento de devolução ele foi agressivo e violento, porém estamos agora numa média móvel de 20 aqui do gráfico diário, também
nessa linha de tendência de baixa, que é uma bandeirinha também, que eu já vou tirar ela aqui, que ela serviu muito mais para me dar o trigger para mim entrar comprado, agora para ponta vendida não, mas também ela pode fazer um preço aqui nessa região. Então a gente vê o preço acelerando na ponta da venda, batendo nessa região aqui, em confluência com retração de 61,8 desse movimento do semanal do dólar aqui, que agora sim, dentro de um período um pouco maior do que uma semana aqui dentro do índice, desculpa, eu vou ter retrações de FIBO sim para esse movimento de queda, cujo a bacia das almas e a retração de 61,8 vai estar lá no 790, né? Vamos botar 791, enfim. Então, cuidado com esse movimento na ponta da venda aqui, que a gente tem um suportão, né, da retração de 50%, que fechou acima, um pouquinho mais abaixo vamos ter a retração de 61,8, mínima da semana anterior, e média móvel de 9, média móvel de 20 do gráfico diário, tá bom, pessoal? Nos 60 minutos aqui, né, realmente aquela pancada que deu, ela até deu um triggerzinho aí, né, na quinta-feira, se eu não me engano, no dia 25, aqui nessa região, onde acionou esse primeiro pivôzinho aqui, aonde pegou todo mundo que já queria sair vendendo, né, os de pouca fé, digamos assim, venderam, não tiveram nenhum para um do seu risco aqui nessa região, o mercado volta, estopa todo mundo e aí sim depois solta o movimento na ponta da venda. Bem interessante esse movimento, que a gente conseguiu acompanhar ele, se não me engano, foi na sexta-feira, né, no dia 27 aí. Até troquei ideia com um seguidor no Instagram que perguntou se eu acreditava nessa queda e os possíveis alvos, traçamos os alvos aqui, atingiu o alvo de 100%, bem bonito aqui, veio flertar com a média móvel de 50 aqui no 60, então para aqueles que pensam, né, perder a média móvel de 20 vai degringolar, ele vem milimetricamente aqui na terceira hora de mercado e depois sim, vem, toca nela, faz um pullback e aí solta essa nova venda na parte da tarde. E trazendo um pouco mais agora aqui, né, para um contexto, né, de abertura para você que não vai estar operando comigo aí amanhã ao vivo, o que a gente tem aqui? A gente tem o suporte da média móvel de 200 aqui, do gráfico de 60 minutos, que aproximadamente é a média móvel de 20 do diário, e a gente tem como se fosse uma espécie de pivô dentro do pivô se formando aqui dentro do índice. Porém, o acionamento ele se dá exatamente na cara da média móvel de 200, que está na sua região de 120 e 400. Então, tem que tomar cuidado com esse movimento aqui do índice. Trazendo agora para um contexto, sim, de gráfico de 5 minutos, a gente tem o alinhamento da média de todas as médias móveis aqui, porém, é aquilo que eu comentei com vocês. Temos aqui retração de 50% macro nessa região, temos a média móvel de 200 passando no 60 e temos essa região de fundo. Então, na minha opinião, simplesmente sair abrindo venda na perda de fundinho prévio, caso o mercado ele abra sem gap, pessoal, é extremamente arriscado. O mais sensato mesmo aqui nessa situação é o quê? É esperar no mínimo ele perder essa região de fundo aí, que é a mínima da sexta-feira, e aí se opera o pullback dessa região. Então é sem pressa, tá, pessoal? É sem pressa. E ficar atento aos possíveis pontos de suporte, mínima da semana anterior e retração de 61,8 macro, beleza? E vamos dar isso daqui que eu tenho para vocês, né? Dólar e índice. Deixa eu ajustar aqui. E vamos também dar uma olhadinha, eu vou trazer aqui agora para o costume também, um pouquinho de cripto, né? A gente tem algum seguidor aí que está atento ao nosso operacional, quer saber como que ele se aplica em cripto aqui. E dentro do nosso Bitcoin aqui, o que a gente tem, pessoal? A gente tem um movimento... Opa, cadê minha frente de desenho? Aqui, vamos para cá. Dentro do nosso Bitcoin, o que temos aqui? Temos uma linda bandeira que foi rompida no semanal, um belo candle de ignição aqui nessa região, né? Porém, esse pullback, essa perda de fundo aqui, realmente fez perder o timing, né? Perdeu o time, então quer dizer que agora o mercado vai degringolar, Felipe. Quando a gente olha pelo gráfico diário, talvez a gente possa ter um trigger de entrada na ponta vendedora, mas também você tem que entrar vendido pelo diário sabendo que o preço ele está aqui muito bem calçado pelas suas médias aqui no gráfico semanal, inclusive uma média móvel de 200 períodos aqui, tá? No Bitcoin, 229, cujo preço aí está literalmente sentado em cima dela. Quando a gente traz agora para um contexto de gráfico diário, o que a gente tem aqui? A gente dá uma olhadinha aqui no Bitcoin, pessoal, a gente percebe que ele perde sim aquela região de fundo, que na minha opinião aqui
em termos de timing do mercado, não podia ter perdido, né, para entrar realmente pressão nessa região e o mercado, né, dar uma continuidade no seu movimento comprado. E quando ele perde essa região, faz um pullback na sua média móvel de 9 períodos, aqui ele pode sim estar abrindo aí uma posição na ponta vendedora, claro, né? Você sabendo que realmente está operando contra o semanal, mas de um risco aí que a gente pode, né, visualizar algo em torno de 2,90, um risco pequeno, se tratando de Bitcoin, né? Com esses alvos aqui, tá bom? Lembrando, se conseguir conduzir o trade até o 61.8, aqui o que a gente vê nascendo aqui dentro do Bitcoin é um possível de ponta a ponta, onde você entra em uma operação na retração de 38 e tenta conduzir até a ponta oposta, que aqui é o 61.8, por isso de ponta a ponta. Pega em uma ponta e sai na outra, tá bom? Que vai estar confluindo aqui com o terceiro alvo deste pullback projetado, tá bom? Ethereum, pessoal, olhadinha no gráfico semanal também. O Ethereum ele tá sempre bem parecido com o Bitcoin, tá? Porém, com uma amplitude aí um pouco menor na maioria das vezes. Aqui também a gente teve um movimento de bandeira. Puxa, quem viu tá meio zoado, né? Aqui também no Ethereum a gente teve um movimento de bandeira que ele foi rompido, porém sem aquela ignição e continuação que a gente viu dentro do Bitcoin, né? Então ele rompeu realmente aqui essa bandeira, até ameaçou aqui um rompimento, foi na frente do Bitcoin e voltou. E já aqui nesse caso o Ethereum, caso o operador ele consiga fazer um filtro pelo gráfico diário, ele já pode pegar o preço trabalhando abaixo das médias, o que fica bem interessante porque você entra vendido, né, sem o potencial suporte das médias. E aqui também é a mesma coisa. Você vai marcar essa região de mínima aqui nessa região, stop nessa máxima, stopzinho curto, né, stopzinho curto aqui, né, e tem que tomar cuidado aqui com a média móvel de 200 do gráfico diário, tá? Então a gente pode estar visualizando aí uma posição vendida em Bitcoin, né, porém com o suporte do semanal, uma operação vendida do Ethereum, no caminho livre até essa média móvel de 200 e com seus stops relativamente bem curtos. Tá bom, pessoal? Então, mais um estudo entregue aí para vocês. Espero que vocês façam bom uso. Deixa aí se você gostou e curtiu. Lembrando, quer vir operar com a gente na sala educacional, preencha o formulário lá que você tem interesse, que eu vou estar entrando em contato com você, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no pregão. Valeu!